Boa noite, pessoal. Saudações a todos. Boa noite, Filomena. Pessoal chegando aí, saudações a todos. Newton também, boa noite. Estamos começando aí nossa live das segundas-feiras. Esperando aí um pouquinho o pessoal ir chegando. Boa noite, o pessoal está chegando. Renata entrando também. Tá conseguindo? O seu hoje entrou, Renata? Não entra? Que coisa engraçada. Quem está aqui em casa não consegue entrar na minha live. É curioso. Coisas de internet, né? Deve ter algum mistério aí. Mas você aparece para mim aqui como tendo entrada. Né? É, que coisa. Bem, boa noite para todos. Saudações. Bom estar aqui com vocês hoje, mais uma vez. E hoje, né, espero que vocês estejam me ouvindo bem, espero que a conexão esteja boa. E hoje, conforme a gente combinou na live da semana passada, né, alguém pediu, não me lembro nem quem foi que pediu, para eu falar hoje um pouco sobre terapia regressiva. Então eu me comprometi, vamos hoje falar um pouco sobre terapia regressiva, tá bom? Tem aí também um pedido aí que eu acho que vai ficar para a próxima semana, que é para falar um pouco sobre melancolia, depressão. Se bem que eu já tive live sobre isso, mas é um assunto que sempre vale a pena repetir, tá bom? E hoje, assim, para quem tem curiosidade de entender um pouquinho mais o que é terapia regressiva, como é que ela funciona, a gente vai estar falando, mas fiquem à vontade, tá bom? Para perguntar, fiquem à vontade aí para questionar, para trazer aí suas dúvidas, que a gente vai compartilhando na medida do possível aí, a gente vai compartilhando, tá bom? Então, o que é terapia regressiva, né? O próprio nome já fala, né? Boa noite, Lúcia chegando. O próprio nome já fala, né? A terapia regressiva é uma terapia que envolve uma regressão, ou seja, é você voltar atrás, você regredir atrás. É claro que é preciso que a gente entenda que, a princípio, tá? Eu vou dizer a princípio, você não volta no tempo, né? A princípio, são memórias que estão dentro de você e que você acessa. Então é como se você fizesse um mergulho no passado através das suas próprias memórias. E aí a gente já vai desmistificar aí um medo de muitas pessoas que dizem assim, eu tenho medo de ir para o passado e não voltar nunca mais. Isso não existe, tá? Isso aí é folclore, não existe nenhum caso relatado na literatura, não tem a menor chance, porque você não vai no passado. O passado, na verdade, está dentro de você, entende? E você vai acessar essas memórias. É claro que se você pensar do ponto de vista energético, e se você pensar no universo quântico, no universo atemporal, se você pensar que o seu inconsciente é atemporal, então quando você acessa uma memória do passado, de alguma forma, você está vivendo esse passado, né? Então a gente pode dizer que você regrediu a esse passado? Até pode, mas é porque não é uma regressão ao passado numa perspectiva linear, né? Não é assim, eu voltei no tempo como se o relógio tivesse dado voltas atrás. Não é bem assim. É uma questão mais energética, porque eu volto a dizer, como o inconsciente é atemporal, como o universo ele é atemporal, quando você acessa uma memória do passado, você está nesse passado. Mas não é que você voltou propriamente no tempo, tá bom? Não é como se você tivesse pego uma nave que pudesse transcorrer aí, que pudesse transitar por uma linha de tempo e fosse voltando. Não é isso. Por isso, inclusive, não existe essa questão de você estar preso no passado, ficar preso no passado, isso não existe. Isso é folclore e na literatura não se fala, não existe relato sobre isso.
É importante a gente saber, vamos fazer um pouquinho do histórico para vocês entenderem, né? A terapia regressiva, apesar dela estar sendo muito falada hoje em dia, ela não é uma técnica nova. Vocês provavelmente vão até se surpreender, porque o primeiro trabalho científico apresentado num congresso de terapia regressiva foi na Espanha, apresentado por... Não, acho que nem sei se foi na Espanha, tá? Mas foi na Europa, apresentado por um grupo de psiquiatras espanhóis, os psiquiatras eram espanhóis, em 1895. Veja bem, em 1895, o movimento da terapia regressiva, as pesquisas com terapia regressiva já aconteciam. Então foi o primeiro trabalho, teve uma grande repercussão. A partir daí, esse grupo de espanhóis, e até esse médico era um coronel, o coronel Albert de Rochas, ficou inclusive famoso depois de um certo tempo no próprio movimento espírita, né? Falava-se dele, mas ele apresentou um trabalho científico nesse congresso de psiquiatria sobre terapia regressiva. Depois a terapia regressiva ficou um pouco no marasmo, apagada, mais ou menos, e aí a partir da segunda metade do século XX, né, 1950, 1960, 1970, nessa fase assim, começaram a surgir os primeiros teóricos que formaram a teoria da terapia regressiva, que elaboraram as técnicas, que fizeram pesquisas incríveis, gente. Quem tiver oportunidade, quem quiser estudar um pouquinho sobre reencarnação, vale a pena estudar as pesquisas que esses profissionais, né, não são qualquer profissionais não, tá? Doutores, PhD de Cambridge, de Oxford, das melhores universidades do mundo, fizeram pesquisas e trouxeram evidências quase comprovatórias, né? Na Índia também, na Universidade da Índia, me esqueci agora o nome do pesquisador de lá, Dr. Banerjee. Ele até estudou um caso lá de um menino que tinha memórias espontâneas de vidas passadas. Esse menino conseguiu lembrar de 52 fatos de vidas passadas dele. E esses 52 fatos foram comprovados, isso aqui é interessante, sendo que um dos fatos mais fantásticos foi, ele lembrou que ele tinha deixado uma quantidade de dinheiro na vida passada dele emparedada, escondida atrás de uma parede. Ele construiu, era muito dinheiro, ele botou o dinheiro num buraco e construiu uma parede para que ninguém encontrasse aquele dinheiro, e ele morreu, o dinheiro ficou lá. E esse menino lembrou que na vida passada ele tinha feito isso, e os pesquisadores foram lá e descobriram isso, descobriram que o dinheiro estava lá. Então veja bem, tem casos incríveis, tem um caso contado pelo Patrick Drew, que era um pesquisador francês que estudava nos Estados Unidos. Ele estudaram centenas de casos. Helen Van Bar estudou centenas de casos, ficou até bem famosa a Helen Van Bar, deu entrevista, foi capa do New York Times, deu entrevista falando sobre terapia regressiva. O Patrick Drew estudou um caso de uma mulher que havia morrido na Segunda Guerra Mundial nas câmaras de gás. E ela, na vida atual, né, ela lembrando dessa existência, né, dela na Segunda Guerra Mundial, morrendo em câmaras de gás, ela narra a estação de trem onde ela estava, a cidade onde ela estava, na Alemanha, como que foi o processo de ser colocada no trem, de ser levado para os campos de extermínio. E eles foram lá pesquisar. E tem um fato muito interessante dessa memória dessa mulher, que todos os detalhes que ela falou da estação de trem corresponderam à observação que os pesquisadores foram lá fazer. E havia uma placa que ela disse que havia nessa estação de trem que não estava mais lá, não estava lá. E os pesquisadores foram consultar um maquinista antigo dessa estação de trem, e ele disse que realmente, há muito tempo atrás, havia essa placa lá, mas que ela havia depois sido quebrada e foi tirada de lá. Então são inúmeros casos, né? Inúmeras situações
de provas, né? Eu mesmo tive a oportunidade de fazendo regressão com pacientes. Teve uma paciente que foi muito marcante, porque ela conseguiu acessar muitas vidas dela. Geralmente tem umas pessoas que conseguem acessar mais, tem outras que acessam menos. E uma das vidas que ela acessou foi na Alemanha também. E ela narra diversos detalhes dessa vida. E ela narra uma casa, narra a escada que tinha nessa casa. E ela depois, algum tempo depois dessa regressão, ela faz uma viagem para a Alemanha, passa lá alguns meses estudando, estava fazendo mestrado, doutorado na época. E ela teve a oportunidade de visitar essa casa, e a casa era exatamente como ela viu na regressão, com todos os detalhes, a tal escada, todas as memórias que ela tinha tido. Então, casos como esse, gente, existem assim as centenas, e eles foram muito pesquisados nessa época. Foi uma época de muita... porque havia dúvida, será que é, será que não é? Então, os pesquisadores dessa época, eles tinham um objetivo muito forte de tentar comprovar que aquelas memórias realmente eram de vidas passadas. E eles conseguiram aí, conforme eu falei, comprovar dezenas, centenas. Se for juntar todos, vamos chegar aí aos milhares, provavelmente. E aí a terapia regressiva começou a ganhar força. Surgiram os primeiros teóricos fortes, Ian Stevenson, Hans Stender, Maurice Netterton, que começaram a estruturar as técnicas da terapia regressiva. E aí ela daí para frente ela deslanchou. Aí começou a surgir os primeiros congressos, né? Os congressos internacionais. Em 2008 aconteceu o terceiro Congresso Mundial de Terapia Regressiva aqui no Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de estar lá, apresentei um painel nesse congresso. Eu estou até falando isso para vocês assim, terem assim, uma noção de que quem está falando para vocês sobre isso não é uma pessoa curiosa, não é uma pessoa que deu uma lidinha em algum texto, mas é uma pessoa que vivenciou isso e que tem até uma certa repercussão. Nesse Congresso Mundial eu apresentei um painel. Nesse Congresso Mundial havia um grupo lá de terapeutas brasileiros e nós combinamos de começar a fazer congressos nacionais. Em 2009 nós fizemos o primeiro Congresso Nacional de Terapia Regressiva em Salvador. Eu apresentei trabalho, depois teve o segundo congresso, e aí o terceiro foi em São Luís, eu fui vice-presidente, e depois em 2013 teve o Congresso Nacional do Rio de Janeiro, que eu fui quem organizou, a Renata, foi uma barra, né, porque organizar um congresso não é fácil, e a gente organizou o 4º Congresso Nacional de Terapia Regressiva aqui no Rio de Janeiro. Então a terapia regressiva hoje ela é uma ciência, né? Ela não é uma religião, ela não é uma filosofia, ainda que ela tenha desdobramentos filosóficos, claro, porque ela traz implícita a ideia da reencarnação. Não tem como não trazer. Não tem como, diante de tantas evidências como essa. E aí começaram a surgir os cursos de formação aqui no Brasil, curso de pós-graduação, né? Eu até a pandemia, depois da pandemia eu parei, nem sei se vou voltar, mas eu fiquei como professor convidado da Universidade Einstein, lá de Salvador, ministrando aula nesse curso de pós-graduação, e aí dei aula em Salvador, em São Paulo, em São Luís, lá em Sergipe, fomos por aí afora. Então a terapia regressiva ela se desenvolveu muito e ela é uma técnica excelente. Uma técnica excelente. Mas aí alguém pode perguntar, mas por que eu vou ver uma terapia? Por que eu vou usar uma terapia regressiva? Por uma questão muito simples, né? Quem está familiarizado com terapia, quem faz terapia, ou que tem alguma compreensão de que seja uma terapia, principalmente uma terapia de base analítica, que é a base da psicanálise, vocês entendem, eu já falei sobre isso, até na semana passada a gente falou sobre isso, né? Sobre psicanálise, diagnóstico, cura, falamos sobre isso. A psicanálise ela trabalha muito na busca das causas, né? dos transtornos, na busca da causa dos distúrbios psicológicos, e ela vai sempre buscar essas causas naquilo que o Freud chamou do romance familiar daquela pessoa, que é a história de vida dela nos primeiros anos, a formação dela junto da família dela, dos primeiros amigos, das primeiras fases na escola. Então ela vai buscar ali
as causas do transtorno. Só que, muitas vezes, essas causas não são encontradas ali. Ou muitas vezes essas causas são encontradas ali, mas mesmo ali você percebe que existe alguma coisa anterior ao nascimento que gerou um tipo de reação específica daquela criança, daquela pessoa, no início da vida dela. E aí vem a pergunta, de onde veio isso? É aí que a terapia regressiva ela vem com uma contribuição fantástica. Porque a terapia regressiva ela faz com que você consiga acessar causas para os seus transtornos, para os seus distúrbios, que podem vir de vidas passadas. Isso não quer dizer que todas as causas estejam em vidas passadas. Não. A gente não tem que tomar muito cuidado para não entrar nesse nível de fanatismo, né? de cegueira teórica, né? De cegueira acadêmica, vamos dizer assim. Mas que muitas das causas dos nossos transtornos não são encontradas na vida atual, isso é um fato. E quando você empurra a pessoa para vidas passadas, você vai encontrar essas causas. E às vezes, você até encontra a causa na vida atual, mas a pessoa não se cura. Ela não se cura, não é a palavra exata que a gente falou sobre isso, né? Mas ela não se transforma, ela não consegue se sentir alívio, ela não consegue se modificar na medida com aquela estratégia terapêutica. Por quê? Porque, na verdade, aquilo que pode parecer uma causa, às vezes, da vida atual, da infância dessa pessoa, na verdade, é um desdobramento de uma causa que já vem antes, que já vem de uma outra vida. Então, muitas vezes, você vai acessar essa vida passada e aí sim você vai ajudar essa pessoa a se libertar. Como que você ajuda essa pessoa a se libertar? Eu sempre digo, acho que tem duas grandes questões quando você faz um processo de regressão. Primeiro, é fazer a catarse das emoções reprimidas. Por quê? Porque uma situação traumática, tanto da infância quanto de vidas passadas, ela só tem força porque existe uma carga de emoção que está ligada a ela. O que dá vida a uma situação traumática é a carga de emoção que não foi elaborada, que foi reprimida junto com aquele fato. Então é preciso esvaziar essa carga emocional. Então na terapia regressiva você faz essa carga. A Neurivale está perguntando, é possível um sonho ser um tipo de regressão à vida? Sim, Neurivale. Tem pessoas que conseguem acessar vidas passadas em sonhos. Alguns sonhos estão ligados a vidas passadas. Não é uma coisa que a gente possa dizer que seja comum, tá bom? Mas existem sonhos que são memórias de vidas passadas que emergem, né, por alguma situação qualquer. Então, voltando lá. Então, é importante fazer essa catarse, esvaziar essa emoção. Por isso que, e aí a gente tem que ser totalmente sincero, quem faz uma regressão, durante um processo regressivo, esse processo pode ser um pouco doloroso. Até pode. Porque você vai entrar em contato com emoções que foram sofridas. Então é normal a pessoa se emocionar, sentir dor, às vezes se desesperar um pouquinho, né? Sentir tristeza, sentir angústia durante a regressão. Mas essas sensações todas que ela possa vir a sentir durante a regressão, na verdade é a própria catarse acontecendo. É o próprio esvaziamento da emoção acontecendo. De tal forma que, quando termina a regressão, aquela pessoa está se sentindo melhor do que quando a sessão começou. Porque a emoção foi esvaziada, ela foi aliviada. Às vezes não é totalmente aliviada numa única sessão, às vezes é preciso várias sessões, depende da intensidade, depende de quanto a pessoa acessa, né? A Doris está perguntando aqui também. Tá? Não, né? Tenho essa dúvida quanto aos sonhos. Sonho muitas vezes com mesmos lugares desconhecidos. Pode ser sim, Doris. Pode ser vidas passadas. Observa bem, observa quais são as emoções, quais são os fatos, para você tirar proveito disso.
Porque aí vem a segunda questão que eu falei, que são os objetivos de você fazer a regressão. Uma é a catarse. E a outra é você entender que tipo de personalidade você teve. Porque muitas vezes a personalidade que você teve lá nessa vida passada, ela permanece em você como uma subpersonalidade na vida atual. Então você é do jeito que você é, mas às vezes você diz assim, poxa, mas tem uma hora que eu faço uma coisa que eu não sei porque que eu fiz aquilo. Aquilo veio de repente, eu de repente me vi fazendo uma coisa que eu não queria nem fazer. Muitas vezes é a sua subpersonalidade de uma vida passada que em algum momento ela, não é que ela assuma o controle, tá? Num caso psicótico pode até ela até estar assumindo um controle, mas ela te influencia de uma maneira mais direta. Tá? É claro que essa influência pode às vezes ser espiritual em processos obsessivos também, tá? Mas a gente hoje não está falando disso, a gente hoje está falando aqui de terapia regressiva. Então, quando você entende como você foi, numa outra vida... Eu tenho uma paciente, e eu cito assim esses pacientes, porque eu não cito o nome, vocês nem sabem quem é, nem de onde veio, né? Então, tudo bem. Eu tenho uma paciente que hoje ela tem uma... que ela era muito... Ela é muito calma, muito tranquila, mas ela tem uma prepotência enrustida, muito bem escondida, mas que quando vem, ela é terrível. E numa encarnação que ela viu, que ela acessou numa regressão, ela se viu como um senhor numa fazenda. Eu não me lembro muito bem se era época de escravos, mas eu acho que não. Eu acho que ainda era uma época mais antiga, agora eu não me lembro direito, mas eu me lembro desse detalhe. Ela era um homem numa fazenda e ela não via o homem, mas ela via as botas do homem. E ela viu que esse homem era muito autoritário, muito prepotente, né? Muitas vezes cruel com seus próprios funcionários, com a sua própria família. E ela hoje tem uma personalidade assim mais educada, mais polida, mas de vez em quando a gente fala, né? O homem de botas aparece. De vez em quando o homem de botas vem. Ela realmente não conseguiu esvaziar totalmente a força desse homem de botas. Mas qual é a importância do que ela vivenciou? Ela tem a consciência que esse homem de botas existe dentro dela. Então, quando ele vem, ela já percebe antes. E ela consegue administrar melhor aquele impulso de agressividade, aquele impulso de prepotência que ela tem. Então, aí são os dois grandes aspectos de uma terapia regressiva. Fazer catarse da emoção e tornar a pessoa mais consciente das personalidades que ela viveu em outras vidas e que muitas vezes elas estão vivas, influenciando o seu comportamento hoje, né? Agora, uma coisa que eu me deparo muito, né? Muitas vezes as pessoas me chegam, me ligam, eu queria fazer uma regressão, tá? E eu não faço isso. E eu sempre digo para você, se você encontrar alguém que faça uma regressão simples e pura com você, tome bastante cuidado, que essa pessoa pode não estar sendo muito responsável com o seu trabalho. Por quê? Porque para você fazer uma regressão e chegar num objetivo terapêutico, para você fazer uma regressão e ajudar o seu paciente a aproveitar o conteúdo dessa regressão, você precisa conhecer essa pessoa. Você precisa ter caminhado com ela terapeuticamente para você poder conduzi-la da maneira mais proveitosa possível na regressão e para você poder ajudá-la quando ela se deparar lá na regressão com esses conteúdos, você poder ajudá-la de uma maneira eficiente, usando as diversas técnicas. A gente tem muitas técnicas aí que são usadas nesse processo, né, de catarse, de autoconsciência. A gente tem muitas técnicas que a gente usa. Então, eu só faço regressão dentro de um processo terapêutico. Eu preciso conhecer a pessoa. Eu preciso mergulhar na história dessa pessoa. Entender como foi a infância dela, quem foram os pais dela, qual foi a história de vida que ela teve, para aí sim, em algum momento, ao longo do processo terapêutico, eu dizer, olha, acho que agora vale a pena a gente buscar alguma causa lá numa vida passada. E aí sim,
aí a terapia regressiva vai ter um proveito específico, porque não é uma mera curiosidade, é algo a ser alcançado. Existe uma pergunta a ser respondida, existe uma demanda a ser alcançada. Então, a gente não faz terapia regressiva de curiosidade, não faz. Até porque a gente sabe que se você nasce nessa vida sem lembrar das suas vidas passadas, é porque isso de alguma forma é proveitoso. Aliás, alguns espíritas, espiritualistas, até são contra a terapia regressiva, se bem que isso está sendo ultrapassado, porque dizem isso, se a gente nasce com esquecimento, não é para a gente lembrar. Tá, mas muitas vezes, né, você não é para lembrar dentro de um processo natural, mas dentro de uma situação patológica, lembrar pode ser aí uma alternativa terapêutica. E a própria espiritualidade hoje, né, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, o próprio Divaldo Pereira Franco, eles vêm sugerindo a terapia regressiva como uma técnica. Então você não vai lembrar por curiosidade, você não vai lembrar só porque você quer saber quem você foi numa vida passada. Você vai lembrar porque você está num processo terapêutico e chegou um momento em que existem questões que o seu terapeuta junto com você percebem que podem ter sido enraizadas, que podem ter sido iniciadas numa vida passada. E aí você vai usar essa técnica para acessar. Existe uma questão, né, que eu sempre gosto de falar, que ela é muito interessante de uma transição nossa de uma vida para outra. E aí a terapia regressiva vai ajudar muito na libertação disso, que são as decisões. Quando nós passamos por situações muito sofridas, muito doídas em vidas passadas, é normal que a gente passe a tomar algumas atitudes defensivas no sentido de não passar mais por aquela dor. E aí você cria um padrão de pensamento, que a gente chama em terapia regressiva de decisão. O que é uma decisão? É uma pessoa que passou fome na vida passada e pensa assim, eu não vou mais passar fome, nunca mais na minha vida. Né? E o vento levou lá, né? Como é que era? Era a O'Hara, né? Ela lá no alto da montanha, nunca mais vou passar fome na minha vida. Quem viu o vento levou, né? Que é das antigas aí, Charlotte O'Hara. Vai lembrar disso, né? Aquilo é uma Scarlett O'Hara, né? Aquilo é uma decisão que fica gravada, né? E você transfere aquilo para uma vida seguinte. A gente se depara com isso. E aí nessa vida a pessoa nasce, a pessoa cresce, a pessoa tem uma boa condição social, a pessoa tem o seu trabalho, tem uma estabilidade, mas vive com medo de passar necessidade. Acumula bens, acumula mantimentos, tem sempre a despensa cheia, está sempre com medo de que vai acontecer algum incidente. Por quê? Porque ela está presa numa decisão de vida passada. Quer ver uma coisa, por exemplo, um outro fato que é muito comum? A Nelly Valles perguntou aqui, eu já vou ler a sua pergunta. Uma coisa que é muito comum, pessoas que foram traídas em vidas passadas, ou traída num negócio, ou traída num relacionamento amoroso, num casamento, e aí elas dizem assim, eu nunca mais vou confiar em ninguém. E aquilo foi dito com tanta intensidade, com tanta emoção, num momento tão traumático, que aquilo fica registrado como a gente chama de decisão. E aí ela transfere isso para uma vida seguinte com um padrão patológico de pensamento. E aí ela nessa vida hoje ela nasce, ela às vezes tem um bom casamento, tem um bom marido, uma boa esposa, um relacionamento fiel, seguro, mas ela está sempre com medo de ser traída. Ela sempre está desconfiando do outro, o outro não dá motivo nenhum, o outro é uma boa pessoa com ela está sempre com medo de ser traída, porque ela ainda está presa àquela traição do passado. E aí você vai fazer uma regressão com essa pessoa e você vai encontrar as causas disso lá. E aí a gente poderia citar várias situações aí que mostram isso, né? Essas decisões.
Deixa eu ver aqui, a Nelly Vale está mandando aqui. Todos que fazem terapia regressiva conseguem lembrar de algo? E até falar disso, que bom que você perguntou. Ou existem pessoas que têm bloqueio nesse momento? Sim, eu vou dizer para você, a maioria das pessoas consegue, tá? Mas existem algumas que não conseguem. Existem algumas que às vezes porque ficam meio ansiosas, com medo, não conseguem numa primeira vez, vão conseguir numa segunda vez, também acontece isso, tá bom? Existem pessoas que às vezes conseguem uma vez e não conseguem mais, mas assim, a maioria das pessoas consegue. É importante eu dizer para vocês, né, que hoje, quem já viu algum tipo de reportagem sobre isso na televisão, principalmente aí num passado aí recente, viu aquelas coisas meio exibicionistas, né, de hipnose, e a pessoa fica totalmente apagada. A gente não faz isso, tá? Os terapeutas hoje, né, já falei para vocês, eu venho aí de um histórico de estar junto com grandes profissionais, fazendo parte dos congressos, congresso nacional, congresso internacional. Eu digo, as pessoas que trabalham com a terapia regressiva hoje, que estão aí nesse topo aí, elas não fazem regressão inconsciente. A pessoa fica totalmente consciente. Ela entra num estado alterado de consciência, né? Mas ela está totalmente consciente. Por quê? Porque é muito importante que ela lembre do que ela viu. É muito importante. Porque são justamente essas lembranças que vão fazer com que ela aproveite aquela experiência. Porque se fosse para a pessoa fazer a regressão e não lembrar de nada, e depois o terapeuta dissesse para ela, ela procura um médium aí, um vidente qualquer, que diz para ela, olha, você na outra vida foi isso, 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 isso. Só que isso não vai resolver nada. Isso é só informação. Isso não é conteúdo terapêutico. Conteúdo terapêutico é aquilo que você construiu dentro de você mesmo. Um terapeuta que diz para o paciente, olha, você não deve fazer isso, você faça aquilo, do ponto de vista psicanalítico, ele não está agindo muito bem. Pode ser até que no ponto de vista aí mais comportamentalista, os colegas psicólogos acham que ele tem que fazer isso mesmo. Mas do ponto de vista psicanalítico, o psicanalista ele ajuda o paciente a construir a própria percepção do fato. Porque essa percepção pessoal, ela tem força. Não é uma história, não é uma opinião que alguém te disse. É algo que você construiu dentro de si mesmo. Então, uma pessoa que faz a regressão consciente e volta com toda a memória dessa regressão, ela volta com um nível de consciência de si mesma fantástico. E aí vocês podem pensar, poxa, mas ela não vai ficar sofrendo? Ela não vai ficar, se ela vê que matou o marido dela, isso não vai ser ruim para ela? Não, ao contrário, é libertador. O Milton Menezes, que é um grande colega nosso aí dos congressos, né? Tem uma repercussão internacional muito grande. Foi ele até que organizou o terceiro Congresso Mundial aqui no Rio de Janeiro, em 2008. Ele tem uma frase muito interessante. Ele diz assim, a gente não faz regressão para esquecer. Aliás, a gente não faz regressão para lembrar. A gente faz regressão para esquecer. Mas como que é? A regressão não é para lembrar? Não, porque aquilo que você vai ver na sua regressão está vivo em você hoje. Se você matou o seu marido, você hoje tem algum problema com ele que você não sabe qual é, mas você sente que tem. Então, quando você vai lá no passado e vê o que aconteceu, e você faz a catarse, você faz o processo de conscientização, você se liberta daquela memória. Então você volta dela muito mais em paz consigo mesmo e sem o conflito, ou pelo menos com o conflito esvaziado. Então você vai ficar melhor do que antes de ter feito a regressão. Isso vocês não tenham dúvida. Tá? Se for um trabalho bem feito, né, com responsabilidade. Raquel está falando assim, essa experiência é muito interessante, vamos voltar aqui. Essa experiência é muito interessante mesmo, porque além de lembrar o que vimos, acho que lembrar do que se sentiu é mais impactante ainda, né? Sim, é isso que eu falei, Raquel. Por isso é que é até difícil explicar um processo de regressão. É porque a pessoa vive aquilo, né? E é para isso mesmo. E eu sempre sou sincero com os pacientes, olha, pode ser sofrido aquela horinha da regressão ali, tá? Mas é o remédio que arde
que é amargo, mas que cura, que você vai voltar liberto. Agora, por que pode ser sofrido? Porque você vai viver. Se você levou uma espadada na barriga, tem bastante chance de você sentir a espada de novo entrando na sua barriga. Tem chance, tá? Mas vai passar, muito pelo contrário. Eu já tive experiência de uma pessoa, estou lembrando dessa aqui agora, ela tinha uma enxaqueca terrível. O meu objetivo com a terapia regressiva não é curar dores físicas, tá? Mas se eu estou num processo terapêutico com um paciente e eu sei que ele tem uma dor física e eu me deparo numa regressão com uma situação que envolveu essa dor física, é claro que eu aproveito e tento liberá-lo ele. Existem até pesquisas, tá, sobre isso. O Mauro Cuítico, lá do Rio Grande do Sul, que tem um trabalho também fantástico, eu não sei como é que está o nível dessa pesquisa, mas ele estava desenvolvendo um trabalho de pesquisa justamente com um médico, um neurologista, anestesista, o médico da dor, justamente com pacientes com dores incuráveis, tem um nome, né? Dores sem causa. Ele estava desenvolvendo um processo. E essa paciente tinha uma enxaqueca terrível, ela sofria demais com essa enxaqueca, e numa das regressões que a gente fez, ela se viu morrendo com uma machadada na cabeça. Não vou negar para vocês que a regressão foi muito sofrida, só que depois dessa regressão ela nunca mais teve enxaqueca. Passou, acabou. Eu tive uma outra paciente que ela tinha dores fortíssimas nos tornozelos. Não havia motivo, os exames não davam absolutamente nada. Numa das regressões que a gente fez, ela se viu morrendo, pendurada pelos tornozelos na escravidão. E depois dessa regressão ela nunca mais voltou a sentir a dor nos tornozelos. Então eu estou dizendo isso para vocês verem, até o que a Raquel falou, que a emoção é forte, mas é uma emoção que cura. Isso é catarse, né? E isso é você esvaziar a emoção que manteve fixado em você aquele fato traumático. Agora, algumas pessoas me perguntam assim, mas será que isso não é fantasia minha, a regressão? Então, veja bem, eu falei para vocês no início, né, das pesquisas aí, centenas de casos que foram comprovadas que as pessoas realmente tinham tido aquelas vidas. Porque os pesquisadores faziam a regressão, relatavam, anotavam os dados e depois iam verificar em campo se aquelas histórias, se aqueles personagens realmente tinham existido no passado e comprovaram aí dezenas, centenas, até milhares. Porque algumas pessoas conseguem ver vidas passadas de uma maneira um pouco superficial, mas tem umas pessoas, gente, que é impressionante. Tem umas pessoas que dão nome, dão cidade, dão a data, dão o ano, aonde nasceram, dão nome de pai, dão tudo, conseguem ver tudo, é impressionante. Não são muitas que conseguem ter isso não, mas muitas conseguem. Então, para mim, é um fato que as regressões são a vidas passadas. Mas eu reconheço que algumas pessoas podem ter dúvida e achar que aquilo é uma imaginação, tá? E pode ser lá que uma vez ou outra algum paciente realmente tem uma vivência imaginativa e não uma vivência regressiva, até pode, não vou negar isso. Só que mesmo assim, a estratégia terapêutica é muito eficiente. Por quê? Porque mesmo que seja uma imaginação daquela pessoa, essa imaginação saiu de dentro dela. É como se fosse um sonho acordado que reflete questões que estão dentro dela. Se ela imaginou uma determinada história naquele estado alterado de consciência dela, é porque ela tem emoções que alimentaram aquela imaginação. Então, mesmo que seja uma imaginação, você consegue ajudar essa pessoa a identificar essas emoções, a esvaziar essas emoções. A grande vantagem de você acreditar ou não que foi uma vida passada é que se você não acreditar numa vida passada, aquilo ali vai ficar só como uma catarse e um nível de consciência das emoções que você tem. Mas se você realmente consegue entender e acreditar que aquilo foi uma vida passada, você vai perceber a construção da sua história. A gente chama de história palingenética, ou seja, palingenésica. Genética não. A história palingenésica, que é a história das vidas sucessivas.
quem você tem sido ao longo das vidas sucessivas. Porque nas nossas vidas sucessivas, nós não vivemos personagens aleatórios, né? Nós somos uma única individualidade. Uma individualidade que se manifesta, sim, aleatoriamente num personagem, no outro, mas que guarda um eixo comum. Um eixo comum que vem percorrendo aí a linha do tempo através das encarnações sucessivas. Então, quando você consegue ter esse visual, uau, você se percebe, olha só quem eu sou hoje. Eu sou o somatório disso tudo. Então isso traz uma dinâmica para a sua compreensão da vida, para a sua compreensão de si mesmo e para a sua perspectiva de futuro, né? Porque se você acredita que você já viveu muitas vidas, você vai acreditar que você vai viver outras também futuras. Então você começa a trabalhar em função de preparar um futuro melhor, de se transformar para ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa que seja mais útil para você mesmo e para outras pessoas. Então, apesar de, se você não acredita em vidas passadas, a terapia regressiva poder ser usada, pode ser usada, e você vai trabalhar aquilo ali como se fosse uma imaginação, mas quando você acredita, aquilo ali ganha uma proporção enorme. Aquilo ali vai ser um marco na sua vida, porque vai trazer um esclarecimento enorme. E aí eu acho até que eu nem acabei de falar a questão dos espíritos, né? Que assim, hoje a espiritualidade, apesar de muitos espíritas, né, religiosos dizerem, alguns dizerem, muitos não, alguns, poucos hoje dizem isso, que você não tem que mexer com o passado, mas hoje os espíritos, os benfeitores espirituais, como a Joana de Andes, Manuel Filomeno de Miranda, eles, ao contrário, o Divaldo Pereira Franco, eles dizem, muitas vezes a terapia regressiva é uma técnica que não deve ser usada para sanar a sua curiosidade, mas é um remédio, né? É um remédio. Se você está doente, a doença é uma coisa natural, você vai fazer o quê? Não vou tomar remédio porque eu não me contamino. Não, você vai tomar um remédio para se curar. Então, se você tem a possibilidade de se curar com uma terapia regressiva, não tem por que você não olhar o seu passado de uma maneira responsável, de uma maneira comprometida, de uma maneira terapêutica, mas não por curiosidade. Quem faz isso por curiosidade merece aí a nossa dúvida, né? A nossa cautela, a nossa preocupação, porque pode não estar realmente seguindo uma linha muito correta, tá bom? Então, eu falei a questão das decisões, né? Existem traços de caráter, tendências, eu falei dessa paciente, né, que ela traz o homem de botas ali. O que é aquilo ali? É uma subpersonalidade. Tem até um terapeuta lá do Espírito Santo, Eliezer Mendes, que ele trabalha muito com essa ideia das subpersonalidades, né, que nós trazemos agregadas a nós, ao nosso psiquismo, subpersonalidades que interagem conosco. Não é que elas tomem o comando da situação como uma pessoa que tenha algum tipo de transtorno de múltiplas personalidades. Não é isso, né? Elas não tomam lugar, a não ser pessoas que realmente têm um transtorno de múltiplas personalidades. Mas elas influenciam de uma maneira sutil, né? E também elas não têm autonomia, tá? Não são espíritos que eu vou lá ficar influenciando a minha vida futura. Não é isso. Mas porque elas têm questões não resolvidas, essas subpersonalidades que fomos nós mesmos têm uma carga de emoção que continua insistindo em ser libertada. É como um furúnculo que está ali precisando estourar, explodir, para botar aquela infecção para fora. Então essa emoção reprimida do passado, ela fica ali criando uma zona de tensão, que pode ser numa área, pode ser em outra, pode ser na área das relações afetivas, pode ser na área das relações profissionais, pode ser na área das amizades, pode ser na área familiar, enfim, dependendo da origem do transtorno. Mas ela fica ali pressionando para botar para fora. Então, se você, a terapia regressiva vai fazer justamente isso, vai ajudar a essa emoção sair no processo de catarse e você se libertar. Porque se você não faz isso, ela até vai sair, tá? Mas vai sair aos pouquinhos, ao longo de situações sofridas na sua vida. A gente diz muito isso, né? Os terapeutas regressivos dizem muito isso.
a terapia regressiva ela vem acelerar o processo reencarnatório. Porque você reencarna de novo para aprender coisas novas, para continuar evoluindo e para se libertar das coisas antigas que você não resolveu bem. Só que esse processo de libertação das coisas antigas ao longo da reencarnação ele é lento e vai expondo você muitas vezes a situações ruins, de sofrimento, a repetir os mesmos erros do passado. Então o que a terapia regressiva faz? Ela coloca você frente a frente com aquele fato para que você se liberte, né? Para que você realmente esvazie aquilo de uma vez só. Isso quer dizer que você vai lembrar sempre? Não. Pode quer dizer que você vai resolver tudo? Também não. Muitas vezes resolve. Eu tive uma paciente que foi a paciente que eu acessei a vida mais longa, mais antiga. Né? Foi uma vida há 4.000 anos antes de Cristo, quer dizer, há 6.000 anos atrás, no Egito. Ela foi uma sacerdotisa egípcia. Na verdade, ao que parece, ela citou o nome da sacerdotisa na regressão, e a gente foi conferir depois, e essa sacerdotisa havia sido a primeira sacerdotisa egípcia dentro de uma linha lá, que agora eu não me lembro qual era. Então isso aí já foi muito forte. Ela ter lembrado do nome, eu não me lembro agora, do nome da sacerdotisa e a gente ter visto. Mas por que eu estou falando isso? Porque ela fez terapia comigo durante um tempo, ela tinha uma depressão muito forte, nem vou entrar tanto nos detalhes, já está chegando no final também. A gente trabalhou terapia regressiva, ela melhorou bastante, mas ela não ficou totalmente boa dessa depressão. Ela tinha uma depressão leve, que a gente chama de distimia ou ciclotimia. E essa regressão leve, ela permaneceu. Ela parou depois de um certo tempo a terapia, e aí depois surgiu um incidente, ela voltou a me procurar de novo. E eu falei, vamos tentar fazer de novo? Será que a gente não viu alguma coisa? E aí a gente, depois de alguns anos fazendo algumas regressões, nessa vez, depois dela parar e voltar, ela acessou essa vida aí há 6.000 anos atrás, 4.000 anos antes de Cristo, aonde havia começado o processo que gerava nela hoje essa depressão. E ela saiu dali. Essa palavra curada, a gente falou isso na semana passada, a gente não gosta de usar a palavra curada, né? Mas ela saiu dali significativamente transformada, bastante aliviada, e ela hoje está bem, vivendo a vida dela, construindo a vida dela, se libertou de alguns vícios de comportamento que faziam muito mal a ela, e é uma pessoa relativamente feliz. Então, né, deixa eu ver, será que eu esqueci de falar alguma coisa? Com certeza, né? Eu digo para vocês, quem quer, independente do processo terapêutico, quem tem dúvida sobre reencarnação e gostaria de se aprofundar um pouco, de verificar se é que essa história de reencarnação é verdade mesmo ou não, leia os terapeutas regressivos aí que estudaram isso. Helen Van Baar, Patrick Drew, Maurice Netterton, Ian Stevenson, Dr. Banerjee. Aqui no Brasil teve um pesquisador também, que agora eu acho que eu não vou me lembrar o nome dele. Tem o Mauro. Não, o Mauro é mais recente, mas teve um pesquisador aqui no Brasil, não vou me lembrar o nome dele agora. Mas assim, que escreveram livros com esses casos todos que foram evidenciados em campo. Então, depois que você vê essas histórias, fica muito difícil você não tomar a reencarnação como um fato com evidências fortíssimas de ser verdadeiro. Fica muito difícil. Então, quem tem aí vontade de entender, de aprofundar e de mergulhar mais nesse campo, vale a pena. Porque não é uma opinião religiosa, não é uma opinião filosófica, é um estudo científico de bases empíricas, porque não é uma comprovação cartesiana, mas as evidências são tão fortes, que fica muito difícil realmente duvidar que elas não sejam verdadeiras. Né? Tamanho aí, eu citei para você alguns fatos aí, mas existem muitos fatos aí que foram narrados, que foram estudados. Nem sei se eu deixei de falar mais algum aí, mas tem muitos. Tá bom? Então foi legal, né? É um tema para mim que é um tema fácil de falar, né? Que eu estou bastante familiarizado. A gente falou aí 1 hora falando sobre isso, acho que falava mais. Vocês não perguntaram muito, né?
Mas aí eu espero ter atendido a expectativa de vocês. Não me lembro quem foi que me pediu para falar na live da semana passada, mas eu espero aí ter tirado as dúvidas possíveis, ter esclarecido aí. E se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, manda mensagem para mim. Eu posso até demorar um pouquinho a responder, mas a gente responde, tá bom? E aí minha gratidão a todos aí, obrigado por estarem aí comigo, compartilhando aí mais essa live. Vai ficar gravada aqui no Instagram, já fica gravada direta. E lá pro final da semana eu coloco lá na minha página lá do YouTube. Também lá, que aí vocês podem acessar por lá também. Tá bom? Gratidão aí a todos, uma boa semana, abraço e saudações. Ficamos por aqui por hoje. Até segunda-feira que vem.